Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 ao 35. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. Passo a ler. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-lhes, lhe disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem e não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém, glória a Deus. Podem tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra desta noite, que é a última pregação voltada para o ensino de 2022, né, irmãos? A gente vê que o ano passou muito rápido, e é uma pregação muito oportuna, irmãos, porque nós, né, que estamos aqui, que estamos fazendo a obra do Senhor, nós temos que ser racionais, calcular, né, tudo que a gente faz, saber que tem um preço a ser pago, para que a gente possa continuar firme e ser vencedor e alcançar a nossa salvação, e que nosso Jesus Cristo possa se agradar do nosso trabalho e continuar abençoando. Nesse livro, irmãos, quem escreveu foi o evangelista Lucas. Ele, como todos os irmãos aqui sabem, era um médico, e por aí a gente vê que Deus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. A pessoa pode ser uma pessoa simples, humilde, como foram os apóstolos, como pode também ser um médico, que há relatos que Lucas, além de médico, era historiador, pintor, então ele era músico também, então era uma pessoa muito capaz. E mesmo sendo tudo isso, né, se for a gente ver pelos olhos humanos, ele não deixou as coisas de Deus para segundo plano, muito pelo contrário, ele estudou, se dedicou, ele escreveu o terceiro livro, né, Mateus, Marcos e Lucas não esteve presente em muitos dos milagres que ele relata no livro dele. Isso demonstra, irmãos, que ele foi a fundo, ele estudou, ele pesquisou, ele foi atrás,
Ele é dos 3 evangelhos sinóticos, mas ele é o único que retrata Jesus quando criança. Então ele foi atrás, ele pesquisou pela palavra, né? Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, e pelos estudiosos, irmãos, ele é o único gentil que escreveu um livro no Novo Testamento. Os outros livros todos foram judeus, e tem hebreus que muitos atribuem a Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem que escreveu. Então, o Lucas, ele foi muito dedicado na obra do Senhor. Ele conheceu vários dos apóstolos, conheceu Maria, mãe de Jesus. Ele servia como, de certa forma, ajudante de Paulo. Ele esteve com Paulo em várias passagens da Bíblia. Quando o navio afundou, ele estava com Paulo. Quando Paulo foi preso e levado, né, para ser julgado em Roma, lá ele estava com Paulo. E ele é o único que a Bíblia afirma que estava com Paulo no martírio de Paulo. Poderia ter outras pessoas, mas o único que pela Bíblia é possível afirmar que estava com Paulo no martírio era Lucas. Então, irmãos, isso serve para a gente, que muitos começam a crescer profissionalmente e deixam o Senhor para segundo plano. Passa numa faculdade, começa a ter uma vida financeira melhor, deixa as coisas de Deus para segundo plano. E a gente vê que aqui Lucas era músico, era pintor, era historiador e médico, e ele não deixou Deus para segundo plano, ele colocou Deus em primeiro lugar. Então é isso que nós temos que fazer também. Há um preço a ser pago, e como nós estamos encerrando esse ano 2022, é um momento oportuno para a gente planejar o ano de 2023, porque a palavra dessa noite vai falar de planejamento. Aquele que não planeja suas ações, seja na vida particular, na vida profissional, e principalmente na obra do Senhor, ele não chega a lugar nenhum, irmãos. Ele é tipo um barco à deriva, o vento sopra para um lado, ele vai, depois sopra para o outro, ele volta tudo aquilo que ele caminhou, ele não tem direção. Então nós, Deus, nos deu uma mente maravilhosa, que é para a gente usar para as coisas boas, para a gente planejar, porque se a gente tem uma meta, e muitos aqui aconteceu na vida do irmão, que o irmão teve uma meta, parecia difícil, mas o irmão foi lá, lutou e conseguiu. É claro que é com a ajuda de Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer nada, mas também entra a parte humana, que é a nossa parte, que é o planejamento. E como nós estamos finalizando um ano, que nós possamos agradecer a Deus, vai ter o culto aqui da virada, agradecer a Deus por tudo, as bênçãos, os livramentos, pelo Senhor ter nos sustentado mais um ano, com saúde, vivos, e também que a gente já possa, irmãos, planejar, aquele que ainda não planejou, planejar o ano de 2023, que muitos falam que vai ser um ano de luta, um ano difícil, mas se o Senhor estiver no controle da nossa vida, irmãos, não tem difícil para Deus. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem um sonho, que torne realidade, se a gente fizer a nossa parte, planejar e buscar, o Senhor abençoa e a gente consegue. E nada melhor, irmãos, do que planejar o ano 2023, colocando em primeiro lugar Deus, planejar os dias de culto que a gente vai conseguir estar aqui. A gente sabe que tem irmãos que por motivo de estudo, trabalho, não conseguem estar em todos os cultos. Eu também recentemente não conseguia estar devido ao trabalho, mas o Senhor colocou a mão e graças a Deus agora eu estou conseguindo. Mas a gente entende que cada um tem a sua luta, tem a sua dificuldade, mas nós temos que planejar o nosso ano, colocando em primeiro lugar Deus, porque a gente planejar, o nosso ano, e colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza, irmão, que os outros planos que a gente fizer, Deus vai abençoar, e a gente vai conseguir, porque o nosso Deus é um Deus de bênção, Ele quer nos ver abençoado, quer nos ver feliz. Só que o nosso Deus tudo sabe, Ele sabe o interior do nosso coração, sabe se aquilo que a gente está buscando é para a honra e glória de Deus, ou é apenas para deleite nosso, e muitas vezes algo que a gente acha que é bom, não é bom, e Deus conhece, e Deus não abençoa nessa oração, mas aquilo, irmãos, que a gente coloca Deus em primeiro lugar, até no nosso planejamento, o Espírito Santo está presente, Ele está
nos orientando para que a gente possa planejar o ano 2023, possa colocar metas de estudo, de negócio, metas familiar e profissional também, mas em primeiro lugar, colocar as coisas do Senhor. Nós estamos num ministério pequeno, e isso é muito bom, porque se a gente estivesse num ministério grande, talvez a gente vir ou não na igreja, não ia fazer diferença, porque você iria estar ocupando apenas mais um lugar, mas na igreja menor, como que é o ministério da rede de missões, nós temos funções, e essa função é uma função voluntária, e nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, para que nós possamos executar o que Deus colocou em nossas mãos, porque para Deus, irmãos, não existe acaso. Deus tem um plano, desde o começo do mundo, e até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem um plano para os habitantes aqui da terra, e esse plano de Deus, irmãos, não existe, coincidência. Existe o que o Senhor trouxe você para esse ministério, porque o Senhor tem um propósito na sua vida, mas tem um preço a ser pago. E aqui nessa parábola que nosso Senhor Jesus Cristo relatou, Ele colocou três parábolas. A última aqui do sal insípido está deslocado, mas a gente vê que é os dois últimos versículos do capítulo 14, depois já começa o 15. Então aqui nós vamos estudar essa noite 3 parábolas que Cristo colocou, porque servir a Deus requer dedicação, porque aquela multidão, irmãos, não é diferente no dia de hoje. Aquela multidão, que o versículo 25 começa falando de grandes multidões, elas acompanhavam Jesus, mas não é porque elas queriam servir a Cristo, porque elas queriam um conserto, que elas queriam ser novas pessoas, para que o nome de Deus fosse glorificado. Elas estavam seguindo a Cristo, porque Cristo fazia milagres, Cristo curava, então os doentes iam atrás dele, Cristo multiplicava os pães, então quem estava com fome ia atrás dele, e iam também curiosos, e pessoas que iam para ver os milagres de Cristo, para poder acusá-lo. Então nosso Deus tudo sabe, tudo conhece. Então Cristo sabia que muitos daqueles que estavam atrás dele, não estavam para buscar conserto, servir ele, e sim estavam atrás da bênção que Cristo podia dar. E não é diferente no dia de hoje. A gente convida muitas pessoas para vir para a igreja, para a pessoa se consertar dos seus maus caminhos, e a pessoa sempre arruma uma desculpa e não vem. Mas quando aparece uma enfermidade, uma luta, um desemprego, que a pessoa se vê em desespero, aí ela pede oração, e muitos até vêm na igreja, como a gente já viu vários casos. Deus abençoa, e a pessoa depois não volta mais. Irmãos, essa bênção que essa pessoa levou, não é que ela enganou Deus. Deus, Ele é bom, Ele abençoa, e essa bênção que Deus concedeu a essa pessoa, e também concede a cada um de nós, se nós, não soubermos reconhecer quem é Deus em nossas vidas, não saber glorificar o nome do Senhor em meio às bênçãos, isso vai servir para a nossa própria condenação, porque não vai ter argumento. A pessoa vai chegar no dia do juízo final, todos que não forem salvos vão ter um porquê, podem ter certeza disso. Só que assim, quando eles levantarem esse porquê, Cristo vai mostrar: você foi na igreja, você foi abençoado, você pediu oração por irmão, a irmã orou, e você foi curado, você teve livramento, teve bênçãos. Então por que você não me seguiu? Porque você não estava atrás de mim, para me louvar, glorificar, aprender de mim, ser uma pessoa melhor, uma nova criatura. Não, você estava atrás de mim, única e exclusivamente para receber bênçãos. Então Cristo sabia que aqui fala grandes multidões, não fala nem multidão, fala no plural, no 25, que estavam acompanhando ele. Muitos estavam lá, e pode ter certeza que era a maioria, em busca de bênçãos. E nós, irmãos, nós podemos até chegar na igreja em busca de bênção, ou por causa de uma enfermidade, mas a partir do momento que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ter mudança na nossa vida.
Nós temos que colocar a nossa vida, irmãos, no altar. Temos que nos colocar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente verdadeiramente começar a servir a Cristo com o nosso coração, com a nossa dedicação, pode ter certeza, irmãos, que naquilo que Deus teve o propósito para você, Ele vai te qualificar. A gente viu aqui que os apóstolos eram homens simples e Jesus usou. Nós estamos vendo hoje o Evangelho de Lucas, que era um médico, estudioso, culto, e Jesus também usou. Então não tem desculpa para a pessoa não servir a Deus. Não importa se ela nasceu num berço de ouro, ou se ela nasceu na rua, não importa a situação que ela nasceu. O importante é que a partir do momento que ela conheça nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as grandes multidões aqui conheceu, que ela esteja mudança na vida dela, que ela volte a sua vida em prol, em primeiro lugar, de Deus. Quando Deus fala no versículo 26, né, que se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, tem versão da Bíblia que diz que odeia o pai e a mãe, né? Mas aqui a tradução mais correta é essa, que você não ama, né, seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida. Se você amar mais uma dessas coisas apenas, mais que nosso Senhor Jesus Cristo, então você não pode ser meu discípulo. Está escrito lá no final, não pode ser meu discípulo. Quando Cristo fala, irmãos, que a gente tem que amar mais a Ele, né, o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, mais que seu pai, que sua mãe, que sua mulher, que seus irmãos, não é que Cristo não quer que você não ame seu pai, sua mãe, muito pelo contrário, Ele quer que você ame muito ainda, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pode amar o quanto você quiser, quanto mais amor é melhor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Mas em primeiro lugar, irmãos, tem que estar o nosso Deus Todo-Poderoso, tem que estar nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. E você pode ter certeza que você colocando, né, nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, você amando a Ele, mais que todas essas coisas, mais que tudo, você se torna até uma pessoa com condição de amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, esposo, filhos, amigos, porque aí o Espírito Santo, irmãos, ele transforma o nosso coração, o nosso entendimento, ele dá direção para a nossa vida. Então, quando Cristo aqui fala que temos que amar mais a Ele, porque isso é uma pura verdade, irmãos, porque se você colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar antes de Deus, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo e você precisa nascer de novo, porque a prioridade tem que ser Deus. Nós temos que colocar nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, para aí sim nós podermos ser discípulo, porque a partir do momento que Deus nos chamou, Deus tem uma missão, tem um propósito na nossa vida, mas muitos são chamados e poucos escolhidos, porque nem todos querem pagar o preço. Igual hoje é uma terça-feira, muitos poderiam estar fazendo diversas outras coisas, mas nós escolhemos estar na casa do Senhor, e isso, irmãos, tem valor para Deus. Deus conhece a dificuldade, a luta, o esforço que cada um fez para estar aqui essa noite, o esforço também, irmãos, que cada um está fazendo para mudar, né, o seu jeito de ser, para mudar a sua forma de agir. Não é fácil, mudar hábitos é algo difícil e é um processo. Ninguém muda no estalar de dedos, a menos que nosso Jesus Cristo vá lá e faça um milagre. Mas tem coisas, irmãos, que Deus deixa para a gente fazer. O possível é nós que temos que fazer. Nosso Deus age no impossível, naquelas lutas que a gente não vence, nas enfermidades, que a gente nada pode fazer, aí Deus age. Mas mesmo Deus agindo em muitas coisas, Deus quer que nós façamos, quer que nós nos dedicamos. Então, irmãos, tem que ter mudança na nossa vida, e essa mudança não é algo que é um estalar de dedos, é algo que é um processo. E esse processo, irmãos, para que a gente consiga ser um discípulo, né, um vaso usado por Deus, nós temos que colocar Deus acima de tudo em nossas vidas. E isso, irmãos, não é da boca para fora, porque falar, né, muitos falam na emoção, outros falam por desconhecimento, mas aqui a palavra diz
que nós temos que saber o que estamos falando, para depois, né, que a gente empenhar a nossa palavra, a gente possa cumprir, que a gente não pare no meio do caminho, porque você pode ter certeza que muitos querem que você pare, que você desista, para falar, tá vendo, aquela lá não era uma pessoa abençoada, não estava verdadeiramente convertido, não tinha o Espírito Santo. Mas nosso Jesus Cristo quer que você continue, quer que você continue. Se a gente se dedicar, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, você pode ter certeza que vai nos capacitar e a gente vai vencer, irmãos. Aí o 27 diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Outra condição, irmãos, pegar a nossa cruz. Não adianta eu olhar para a cruz do irmão e achar mais leve que a minha, e nem olhar para a cruz do outro irmão e achar mais pesada que a minha. Cada um vai ter que pegar a sua cruz. E a gente, se a gente for olhar para a cruz do irmão, a gente vai achar mais leve, porque a gente só vai ver a parte boa, a gente não vai ver a luta que aquele irmão passa, muitas vezes na sua casa, no serviço, uma luta física com relação à saúde. A gente só vai olhar o lado mais fácil, por isso que a gente vai achar que é mais leve que a gente, e muitas das vezes a nossa é muito mais leve que a do irmão, mas Deus, Ele permite a cruz de acordo que cada um consiga carregar. E você pode ter certeza, irmão, que se a sua cruz estiver pesada, nosso Jesus Cristo vai te fortalecer e você vai conseguir. Então, irmãos, nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Se a gente for esperar um momento oportuno para ser dizimista, não vai ser. Se a gente for esperar um momento oportuno para vir para a igreja, esse momento não vai aparecer. Se a gente for esperar um momento oportuno para a gente começar a fazer a obra do Senhor, esse momento também não vai aparecer, porque Cristo espera de nós uma atitude, e a partir do momento que a gente tiver atitude, aí Deus entra com providência, irmãos. Deus nos capacita, nos sustenta e nos fortalece, pode ter certeza disso. Então nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, e não ficar questionando, porque por motivo financeiro, de saúde, de situação familiar. Não, irmãos, nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que Ele fez por nós. Ele pegou a cruz dos nossos pecados, que Cristo não teve um pecado sequer, e carregou pela cruz do Calvário, porque Cristo, irmãos, antes de vir à terra, lá do alto, Ele já sabia o que Ele ia passar aqui, mas Ele teve planejamento, Ele sabia o que Ele ia enfrentar, Ele se preparou e veio e venceu. Então, como Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então nós temos que planejar, tem que ter renúncia, tem que ter força de vontade, mas você pode ter certeza, irmãos, que a vida de um cristão ela é muito mais abençoada do que a do ímpio, porque na vida do cristão tem providência de Deus, não tem obra do acaso. Você não é como um vento que ora está para cá, ora está para lá. Não, você está firme na direção. Por mais difícil o caminho seja, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai estar te sustentando, e você vai conseguir, irmãos. Creia nisso, tenha certeza disso, porque quem diz isso é a palavra. O 28 diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, que eram as construções fortificadas da época, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Isso, irmãos, acontece em tudo na nossa vida. Hoje a gente normalmente não constrói, né? É só quem mexe com obra, igual o presbítero Mardônio. Mas se você vai comprar um carro, por exemplo, você tem que fazer um planejamento familiar. Você não pode calcular apenas o valor da parcela e o combustível, você vai ter que calcular seguro, vai ter que calcular a mão de obra, imposto. Então você tem que fazer todo um planejamento e ver se aquilo vai caber dentro do seu orçamento, para que depois você não compre aquele carro e não consiga pagar e tenha que devolver e perca aquela parte que você deu de entrada, ou um carro mais barato. Se você vai construir uma casa, é a mesma coisa, é mais complexo ainda. Mas se você, irmãos, vai a um mercado, você também tem que ter planejamento de gasto. Então tudo que a gente faz, que a gente para, e primeiro a gente age preparando, depois quando chega no momento da execução é mais fácil, porque teve preparação, você se preparou para aquilo.
E na obra de Deus não é diferente, irmãos, tem que ter uma preparação. É por isso que aqui o pastor separa, né? Primeiro, depois unge, porque assim que você colocar a mão no arado, vão vir as lutas, e você não vai olhar para a luta, você vai olhar para o Deus que você serve, e você vai vencer, porque você se preparou, você sabe onde você está e aonde você quer chegar. Então, irmãos, nós temos que nos preparar, porque olha o que o 29 diz: para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que virem, zombem dele. Ou seja, isso é para a gente. Você pode ter certeza que se você comprar um carro que você quer comprar, que você tem um sonho, e se você não conseguir pagar, e você tiver que devolver, muitos que se diz seu amigo vão dar risada de você, se não pela sua frente, pelas suas costas, porque o ser humano, ele é invejoso, ele não quer ver a pessoa melhor, principalmente se for melhor que ele. Mas o cristão não pode ser assim, irmãos. O cristão, ele tem que se alegrar na vitória do irmão, porque a gente sabe o Deus que nós temos e o propósito de Deus na minha vida. Não é porque um irmão está sendo mais abençoado que eu financeiramente, que eu vou ficar questionando a bênção do irmão. Não, eu vou orar e agradecer por Deus ter dado a bênção dele, porque a bênção dele, Deus reservou para ele, e a minha, Deus me reservou também, e eu vou conquistar a minha e ele a dele, e a bênção maior para mim e para ele é a salvação. Então, o cristão, ele não pode ser invejoso, mas as pessoas aí fora, irmãos, elas são, e a gente sabe disso. Quem já passou a dificuldade, sabe na pele do que a palavra está falando essa noite. Então, irmão, nós temos que ter planejamento, para que nós colocamos a mão no arado, a gente não pare, para a pessoa não falar, aquele foi um crente de verão, começou na igreja, foi tipo um fogo de palha, começou, fez aquele fogaréu e depois parou. Não, irmãos, nós temos que ter um propósito para cada um aqui essa noite, para o irmão que está assistindo na casa, nós temos que ter um propósito, mas tem que ter decisão da nossa parte. Se a gente verdadeiramente se colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu não sei nem por onde que eu começo, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te direcionar. O que Cristo quer da nossa vida, irmãos, da nossa parte, é dedicação, é decisão e é planejamento. Aí o 30 vai dizer, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O 31, ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens, veja que esse rei tem 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele, contra 20.000. A primeira parábola, irmãos, ela é algo que a gente vai fazer, que a gente vai preparar, a gente vai comprar um carro, uma casa, construir algo, a gente vai se preparar, é discricionário da gente, é igual estar fazendo a obra do Senhor. A segunda parábola é diferente, a luta está vindo contra você, não tem o que você possa fazer, você tem que decidir se você vai enfrentar a luta, ou se você não vai. Então a segunda parábola que nosso Senhor Jesus Cristo usou, é uma parábola que não depende de você, não depende do seu esforço, a luta simplesmente ela veio, então você tem que ver o que você vai fazer. Aqui a palavra vai falar, né, que se você vai decidir, né, que se você vai enfrentar essa luta, você tendo 10.000 homens e o exército inimigo dobro. Mas irmãos, se você estiver com Cristo, você pode ter certeza que com 10.000 você vence 20, 30.000, quantos forem, porque o nosso Senhor Jesus Cristo quem capacita. Aí o 31 vai falar, ou qual o rei, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. O 32, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. Aqui, irmãos, aqui naquela época, quando um rei não podia combater o outro, ele mandava um mensageiro para que não tivesse luta, para que antes eles pudessem entrar num acordo. Aí o 33 vai dizer, assim pois,
qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui em renúncia. Para a gente fazer a obra de Deus, vai ter renúncia. Vai ter compromisso que você não vai poder ir, porque vai ser dia de culto, você tem um compromisso na igreja. Vai ter muitas outras coisas que as pessoas fazem, que antes você podia fazer, que hoje você já não faz mais, porque você é um cristão. Você tem que dar um bom testemunho, que através do nosso testemunho, muitos vão chegar à presença de Cristo. Então, tem que ter, irmãos, renúncia e planejamento. Não adianta a gente querer vir no culto o dia que convém para a gente. Vou fazer uma entrevista de emprego na segunda, no domingo eu vou no culto, orar para Deus abençoar. Nosso Deus, irmãos, Ele conhece. Fiz um negócio, deu errado, vou na igreja e pedir para que Deus conserte. Não, irmãos, Deus não quer isso. Deus quer que nós saibamos racionalmente o que Deus espera de nós. Deus quer que a gente planeje, como vai começar o ano 2023, que a gente tenha um planejamento do que a gente vai fazer na obra de Deus e também na nossa vida particular. E Deus quer, irmãos, que a gente renuncie às coisas materiais, às coisas desse mundo, para que a gente possa fazer a obra de Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que se você renunciar, a tudo para seguir a Deus, Deus lhe acrescenta muito mais do que você tem. Porque o nosso Deus, irmão, não é um Deus de ficar devendo, não. Nosso Deus, Ele paga à vista e adiantado. Então, vale a pena seguir a Deus. Mas o que Deus quer, irmãos, é um coração voltado para Deus. Que nós não venha na igreja querer usar Deus como moeda de troca, como a gente vê, infelizmente, muita pregação. Se você der tanto, você vai receber a bênção. Se você der seu carro na igreja, não, irmãos, Deus não se agrada com isso. Deus se agrada se você for ofertar algo racional, que você fala, eu tenho isso, eu vou ofertar na casa do Senhor, que é para a obra de Deus. Aí Deus se agrada. Deus não quer trocar nada com a gente, porque a gente não tem nada para trocar com Deus. Deus quer que a gente renuncie, que a gente tenha planejamento e que a gente tenha dedicação na obra do Senhor, porque você pode ter certeza que Deus quer abençoar os planos que você fez. Deus quer que você seja vitorioso naquilo que você colocar a mão. Aí o 34 vai dizer: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, irmãos, a parábola do sal é que naquela época o sal não era tão puro igual é hoje, que você tem um saquinho e você guarda lá, quando você quiser você usa. Naquela época o sal era armazenado, e se o sal não fosse utilizado da maneira correta, não fosse armazenado da maneira correta, ele perdia o sabor dele. E o sal naquela época não era usado somente para temperar o alimento, igual a gente usa hoje, que dá o sabor ao alimento. O sal naquela época era usado para conservar o alimento, porque eles não tinham os métodos de refrigeração que a gente tem hoje. Então o sal era fundamental, naquela sociedade. Tanto é que muitos recebiam sal como pagamento, daí que originou a palavra salário. Então o sal, ele é bom. E o que a palavra quer dizer conosco, irmãos? Que nós temos que ser como o sal da terra. Mas para isso, irmão, nós temos que nos dedicar na obra do Senhor. Nós temos que ter mudança, temos que fazer uma autocrítica, parar e pensar, isso aqui eu posso melhorar, porque Deus nos deu inteligência, e a gente tem que parar, o que eu estou fazendo, que está bom, isso dá para melhorar um pouco mais, isso aqui não está legal, eu posso melhorar. Se você tiver dedicação, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai te orientar, e nosso Jesus vai te capacitar, e você vai vencer. O Espírito Santo, irmãos, ele não pula etapa. O Espírito Santo toca o seu coração, acerte isso daqui, nem que não seja um pecado, mas seja algo que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Faça, porque você fazendo isso, o Espírito Santo vai te trazer algo novo, para que você possa melhorar. Aí você pode pensar, toda vez que eu melhoro, o Espírito Santo já aparece com outra coisa para melhorar. Irmãos, porque é uma etapa.
E quanto mais você vai melhorar, mais Deus vai trabalhar na sua vida, mais você vai ser usado por Deus, irmãos. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não vai pular uma etapa, ele vai tocar o seu coração, pare de fazer isso, ou faça isso, e você não faz, aí ele vai falar, já que você não quer fazer isso, então faça isso. Não, irmãos, se você parou ali, você vai ficar estagnado. É por isso que muitos estão na obra do Senhor parado, porque o Espírito Santo está tocando a vida dele, para ele fazer algo que ele não está fazendo. O Espírito Santo não pula etapa, irmãos. Se tocou o seu coração, faça isso, faça. E você pode ter certeza que assim que você conseguir, né, em nome de nosso Jesus Cristo, vencer essa etapa, vai aparecer uma nova etapa, porque Cristo quer, irmãos, que a gente vá tendo o processo de santificação, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. E isso é um processo, e aqui a palavra fala, que o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, que é sem sabor, ele não serve para nada, irmãos. Isso são os que estavam na presença do Senhor e pararam, não tem mais utilidade para Deus na obra. Então nós temos que vigiar, né? Orar, pedir, né? Vai ter oração daqui a pouco com o Espírito Santo, pedir para que Deus, irmãos, nos use, e Deus vai nos usar, irmãos, mas para isso nós temos que ter dedicação. Aqui fala que não serve nem para ser lançado no monte de estrume, e é lançado fora. Quem tem ter ouvido para ouvir, ouça. Então, irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque a gente pode pensar que é uma palavra pesada, mas não é, irmãos. Hoje em dia muito, se você pega a palavra que Deus tocou o coração, é capaz da pessoa te esperar na porta da igreja para ter satisfação, e se você prega prosperidade, a pessoa bate palma. Mas não é assim que Deus trabalha, irmãos. Deus fala o que a igreja precisa ouvir. E aqui Cristo, irmãos, ele sabia que aquelas multidões, aquelas grandes multidões, estavam atrás dele somente por bênção. Cristo não falou isso porque ele queria que as pessoas não seguissem, não. Cristo quer que nós seguimos eles, mas Cristo quer, em primeiro lugar, qualidade, e depois, em segundo lugar, quantidade. Então Cristo advertiu por causa disso. Cristo os advertiu para o próprio bem deles, porque Cristo quer salvar a todos, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos dedicar à obra do Senhor. E você pode ter certeza, irmão, que não importa o tamanho da sua fé, não importa o tamanho do seu conhecimento, não importa a situação que você esteja, irmãos, o importante é que a gente comece esse ano 2023, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, que nós possamos fazer o planejamento do nosso ano, colocando os dias que a gente vai conseguir vir ao culto, e quando a gente vier, que a gente possa fazer o melhor para o Senhor. Aí você pode ter certeza que todos os outros planos que você fizer, Deus vai entrar com providência, e você vai ser abençoado. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.